posso começar na percepção que eu tenho hoje da Justiça do Trabalho, do juiz do trabalho, do servidor da Justiça do Trabalho. O envolvimento dos juízes e dos servidores da Justiça do Trabalho é algo notável. O juiz do trabalho sempre foi um profissional muito cuidadoso com o tempo de duração do processo, sempre foi muito preocupado em responder com rapidez às demandas, decidir as demandas em definitivo, enfim, mas isso eu sempre soube, mas eu soube à distância. Com as visitas correcionais, nós fizemos 25 visitas nos 24 tribunais regionais, ficando pelo menos uma semana em cada tribunal regional para traçar um diagnóstico do tribunal, aquilo que é bom, são as boas práticas, a movimentação processual, o envolvimento do tribunal regional com a sociedade mesmo, enfim, a qualidade dos dados. Então, eu posso traçar um perfil da Justiça do Trabalho muito positivo, que o juiz do trabalho, hoje, especialmente com o processo eletrônico, ele está dedicado à Justiça do Trabalho por mais horas, porque ele já não trabalha apenas no seu gabinete. Ele agora trabalha em casa também, porque o processo virtual ele é alcançado em qualquer lugar. Então, e se está fazendo isso muito. Os servidores estão fazendo isso muito também. A qualidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho além de tecnicamente melhor, mais limpo do ponto de vista do ambiente, do meio ambiente, também muito mais rápido. Posso, apenas como exemplo, eu recebi uma advogada numa dessas correições e ela me levava uma reclamação correcional escrita, eu recebi, e eu pedi a ela que me explicasse. Então, no meio da explicação dela, ela disse que não conseguia levar esse processo à execução porque a cada pedido que ela ingressava em juízo, requerendo ao juízo algo, no dia seguinte já tinha uma petição da parte contrária. E ela dizia para mim, indignada, ministro, esse processo não anda, porque a cada pedido meu, o advogado da outra parte está respondendo no dia seguinte. Eu digo, parabéns, a justiça está andando. Porque imagine se vai esperar que o juiz dê um despacho, vista a parte contrária, por 5 dias, no 5º dia ou 6º dia do dia que a senhora ingressa, vem essa resposta. De modo que é uma questão de ângulo de visão. Então, nós estamos vivendo um tempo em que os processos estão andando menos. E fiz uma comparação entre o processo físico e o processo eletrônico e constatei mesmo uma redução drástica do tempo de duração desse processo. Para referir a apenas posso dizer do envolvimento, do engajamento da Justiça do Trabalho com a conciliação. A conciliação é algo muito estudado nos tribunais e nas varas do trabalho. Há Tribunal Regional do Trabalho que já desenvolveu critérios muito bons e eu já até divulguei entre os outros tribunais de conciliação, porque se sabe que no processo do trabalho o juiz tem a obrigação de propor a conciliação, pelo menos por 2 vezes. E essa proposta de conciliação, com esse movimento muito grande de processos, os juízes já não estão com muito tempo, em razão da sua pauta, o que é absolutamente compreensível,
de ficar discutindo muito o acordo. Um oferece esse, o outro pede um pouco mais, e eles estão fazendo. Mas precisavam demandar mais tempo para discutir isso na audiência. O que eles estão fazendo agora? Cada um está criando, cada tribunal, cada região está criando ambientes de conciliação. Nós já temos ambientes de conciliação muito prósperos. E a conciliação prévia. Núcleos de conciliação em que, quando o reclamante ingressa com a reclamação trabalhista, essa vara do trabalho encaminha essa reclamação para o núcleo de conciliação prévia, e lá, nessa conciliação prévia, o ambiente físico pode ser compreendido, são várias salas, e nessas várias salas tem os conciliadores formados pela Justiça do Trabalho e um juiz de plantão. Enquanto tiver reclamante convocado para fazer essa conciliação prévia, há pelo menos um juiz de plantão para acudir às dificuldades, nas dificuldades. O que se dá ali? Se dá o primeiro encontro entre o reclamante e o reclamado, sem testemunha, né, sem sustentações, enfim, é para conversarem com o conciliador. O índice de conciliação já chegou a 40% em determinados núcleos desses. E se não se conseguir realizar essa conciliação, se não se conseguir fazer esse acordo, aí sim, essa reclamação trabalhista vai tramitar normalmente na vara, com uma vantagem, que as partes têm chances de conciliarem em qualquer audiência, em qualquer momento, e às vezes até fora da audiência. Podem oferecer uma petição dizendo que quer conciliar, o juiz chama a outra parte ou faz em conjunto, já dizendo qual é o teor da conciliação. De modo que o ponto forte na Justiça do Trabalho e do envolvimento da Justiça do Trabalho é aí. E eu não posso deixar de mencionar que todos os tribunais têm escolas judiciais. E além daqueles cursos para os magistrados, todos os tribunais estão promovendo cursos para os servidores, de atualização, de orientação. Então, tudo conspira em favor de uma justiça célere e de qualidade muito boa. Pode melhorar muito, em muitos aspectos, mas um aspecto posso dizer. O CNJ instituiu a política de priorização do primeiro grau. E eu me fiz, por minha conta e risco, um agente desses objetivos. Li a resolução do CNJ, encontrei ali uma oportunidade para convencer os tribunais regionais que nos seus planos estratégicos, nas suas ações de melhoria do atendimento à população, que dê prioridade aos tribunais regionais, seja do ponto de vista prioridade às varas do trabalho, seja do ponto de vista material, né, seja do ponto de vista jurisdicional, porque se precisa dar estrutura para os juízes do trabalho, se precisa dar pessoal, precisa dar ambiente físico bom e se precisa prestigiar o juiz do trabalho naquilo que há de melhor, na celeridade processual. Um outro aspecto que precisa melhorar muito, mas muito mesmo, é na fase da execução, porque nós, juiz do trabalho, oferecemos a sentença com uma certa celeridade, mas às vezes a parte não tem dinheiro para pagar. E se não tem dinheiro para pagar, o problema passa a ser do juiz. O juiz de primeiro grau intima, só para se ter uma ideia, intima a parte
para pagar em 48 horas, sob pena de penhora de bens, a parte nem paga, nem indica bens à penhora. E a estrutura da vara do trabalho, o juiz do trabalho é quem vai ter que pesquisar bens para penhorar. Nós temos bons campos de pesquisa. O Bacenjude, que é a penhora direta na conta da empresa, é uma pesquisa online, que tem um convênio com o Banco Central, por isso se faz isso. Tem a pesquisa no âmbito da Receita Federal, no Detran, isso atrás de bens dos devedores. Mas nós temos exemplos mais gritantes, que já tem depósito, para se ter uma ideia, há depósito suficiente e às vezes até superior à dívida. Está lá esse depósito à disposição do juiz para entregar ao empregado. Não se encontra o empregado. Então nós temos extremos e nós temos um grande congestionamento na execução, mas isso aí é que precisa realmente melhorar. Tenho discutido muito os tribunais regionais, mas tudo passa pela ação do Poder Legislativo. É bem verdade que o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tem encaminhado vários projetos. Temos projeto de lei disciplinando a execução e que ainda está andando no Congresso Nacional e nós temos esperança de que isso já não demore mais. Mas só por uma ação legislativa pode mudar. Mas nós temos muita criatividade também. Os juízes do trabalho são criativos e têm engendrado as mais diversas ações para andar com esses processos. E isso eu vi. A correição promovida pelo Corregedor-Geral não alcança o primeiro grau, porque o primeiro grau está afeto ao Corregedor Regional. Mas eu, nessas ações, nessas visitas correcionais, conversei muito com os corregedores regionais, recebi associações de juízes, as associações de advogados, associações de servidores, e conversamos muito sobre isso, sobre os projetos, sobre as ideias, e tem ideias brilhantes, todos querendo resolver logo para entregar o que há de melhor, que é o fruto do trabalho, né, desses reclamantes. E nós vamos melhorar muito ainda, com certeza. Sim, eu tenho convicção que a correição é um procedimento muito importante em toda essa engrenagem. Porque o corregedor geral e o corregedor regional, eles são observadores. O corregedor geral é um observador externo, por excelência. E o corregedor regional convive ali muito mais próximo do juiz do trabalho, muito mais próximo das maiores dificuldades, porque tudo começa mesmo no primeiro grau e tudo termina no primeiro grau. Então, ali é a porta de entrada e a porta de saída da pretensão do processo. E o corregedor geral tem uma visão muito próxima, muito real de todas as dificuldades. O corregedor geral, ele é um observador externo, como disse, ele sai com uma ideia daqui de contribuir. Eu sempre fiz, nas minhas correções, e que deu muito certo, eu fiz um diagnóstico de cada tribunal regional antes de ir para o tribunal, com toda a minha equipe de assessores. Então, nós levávamos daqui já esse diagnóstico, o perfil do tribunal, e porque nós já identificávamos aqui boa parte das dificuldades do tribunal e daquelas questões que fossem merecer uma orientação. A nossa preocupação maior era justamente com as dificuldades do tribunal, para chegar e traçar um modo de resolvê-las.
sempre foi uma correição para oferecer soluções, oferecer ideias e traçar um diagnóstico deles, e deixar, olha, o tribunal vive hoje nessas condições, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do ambiente de trabalho, do ponto de vista da movimentação processual, como andam os precatórios, né? Como andam as ações de natureza sociais, o meio ambiente de trabalho, né? Enfim, uma série de situações em que nós pontuávamos. Deixávamos recomendações, depois eles oficiavam para cá, pedindo interpretação daquela recomendação ou comunicando que já havia solucionado. E o que resulta de tudo isso? O que resulta de tudo isso é aquilo que eu sempre os convidei a fazer, a formar um elo forte entre o tribunal e a Corregedoria Geral, portanto, com a cúpula da Justiça do Trabalho. Porque se eu trouxer a administração do tribunal para muito próximo da Corregedoria Geral, nós podemos nos antecipar aos problemas. Isso nós fizemos. E nesses 2 anos, eu consegui não só visitar os tribunais, mas eu consegui receber inúmeras visitas dos presidentes, dos futuros presidentes, dos futuros corregedores regionais, já discutindo questões. Eu cheguei a receber aqui presidente e corregedor eleito, me trazer o convite para a posse, mas gastamos, às vezes, 1 hora, 1h30, discutindo as questões de lá e eles me pedindo aconselhamento, né, sugestões, já trazendo projetos para que eu discuta com eles. Isso, para mim, é algo extraordinário. Quer dizer, nós estamos muito mais próximos. Acabou, e eu espero que tenha acabado a era dos tribunais regionais se tornarem uma ilha, e involuntariamente. Nunca os tribunais regionais quiseram ser uma ilha, porque essa proximidade com a Corregedoria Geral, com a presidência do tribunal, com o Tribunal Superior do Trabalho, só melhora a autonomia deles, só melhora a performance deles. Isso eu espero ter conseguido fazer, criar esse elo mais próximo entre os tribunais regionais. Há um acompanhamento, sim, porque em todos os tribunais onde realizamos correição, nós deixamos recomendações. Recomendações porque as dificuldades deles não puderam ser resolvidas na semana da correição. Recomendações porque precisariam melhorar aqui ou ali, precisariam evitar determinados procedimentos, e tudo isso às vezes demanda, são questões regimentais, dentro da sagrada competência administrativa e, enfim, da sua autonomia, que também é sagrada. Então, se deixa para que eles reflitam e pensem, e às vezes a gente discute aqui no gabinete com eles depois dessas recomendações. A Corregedoria Geral tem um procedimento de acompanhamento. Uma recomendação, por exemplo, que eu deixo lá para 30 dias. Vamos supor, para adaptar uma resolução do tribunal a uma resolução outra que seja do CSJT, seja da ANAMAT, seja do CNJ, enfim. Eu concedo 30 dias para essa adaptação. Às vezes eles já me oficiam dizendo que o regime interno já foi adaptado ou a resolução já foi adaptada para aquilo. Então, tá bem. Mas às vezes, com 40 dias, convém perguntar quais são as dificuldades, por que não fez, enfim.
nós temos um acompanhamento formal aqui, mas eu procurei sempre fazer essa pesquisa informal. O presidente vem aqui, converso, discuto, pergunto, e às vezes ele já revela as dificuldades e nós vamos, às vezes mudando até de rumo, às vezes prorrogando, diz, olha, então faz isso até mais, prossegue e me participa isso. Então, por que eu gosto de fazer esse trabalho também informal? Para me manter próximo deles, para mantê-los próximos da Corregedoria Geral. Esse trabalho é permanente e tem sido muito bom. Do ponto de vista administrativo, nós analisamos questões atinentes ao ambiente do trabalho, os procedimentos administrativos deles. Nós acompanhamos basicamente e especialmente a movimentação processual para aferir exatamente o tempo médio de cada processo, ou pelo menos o tempo médio de andamento dos processos no tribunal. Porque o que mais me interessou na função de corregedor-geral foi a qualidade dos dados estatísticos dos tribunais regionais, inclusive envolvendo aí o primeiro grau. Porque não se pode realizar um trabalho bom ou desenvolver uma política estratégica sem uma estatística. O nosso volume de trabalho, de processos que entram e que permanecem e que saem é tão grande que nós precisamos de uma informatização definitiva, plena de nossos dados. Então, o que eu primeiro fiz quando cheguei na Corregedoria Geral foi desenvolver uma campanha. Uma campanha que nós chamamos de Lance Certo. Essa campanha Lance Certo foi engendrada no comitê do E-Gestão. O E-Gestão é um sistema de captação de dados estatísticos e que são consolidados, todos eles são consolidados aqui na estatística do Tribunal Superior do Trabalho. Todos os dados da Justiça do Trabalho estão aqui. Nós capturamos todos os dias esses dados. Porque cada movimento processual, seja na entrada da reclamação trabalhista na vara, seja na baixa do processo porque transitou em julgado e já foi quitado, todo esse ciclo é registrado, cada dia, cada minuto, cada momento de andamento processual é registrado na estatística. E o que nós pretendíamos com essa campanha Lance Certo, fizemos em todos os tribunais regionais? Que se desse qualidade aos dados estatísticos. E para isso nós precisaríamos lançar corretamente os nossos dados no sistema informatizado. É um procedimento novo, não é da minha gestão. Esse sistema foi engendrado, se não estou equivocado, em 2012. De 2012 para cá é pouco tempo para se consolidar algo que era feito à mão, um boletim estatístico que era feito à mão e com algumas diferenças de critérios, uns informatizados regionalmente, outros não, outros capturando de modo mais empírico possível, enfim. E eu assumi a ideia trazida pela desembargadora Maria Regina, que é desembargadora aqui do TRT da 10ª Região, que veio ser a coordenadora nacional do sistema E-Gestão, e nós temos comitês regionais em cada tribunal regional. A desembargadora Maria Regina trouxe a ideia de se fazer essa campanha Lance Certo. E a Corregedoria Geral abraçou essa ideia e foi um momento muito feliz de todos nós. Toda a minha assessoria se envolveu nesse trabalho. O comitê formado por técnicos da melhor qualidade, daqui do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Regional, enfim,
viajamos, os técnicos viajaram para os tribunais regionais, explicando o que era essa campanha, qual era o objetivo. Então, é um longo caminho, mas um caminho que está agora bem pavimentado para que todos os tribunais sigam essa trilha e sem erro e só melhorando a qualidade. Treinamos um grande número de servidores, os magistrados se interessaram em treinamentos também, levamos a equipe para conversar com os magistrados. Enfim, o que me dá um grande orgulho foi o envolvimento nessa campanha. Os tribunais regionais hoje estão absolutamente convencidos, todos assimilaram que é necessário que se mantenha a qualidade desses dados, que se promova ações tendentes o mais, digo assim, que se promova ações tendentes a melhorar cada vez mais esses dados. Ainda temos algumas dificuldades aqui e ali, mas hoje quase sempre os dados chegam no Tribunal Superior do Trabalho sem dificuldades, sem inconsistências. Então, nós temos uma estatística hoje que pode ser lida com muita confiança. Por quê? O CNJ tem um banco de dados, como nós, no Tribunal Superior do Trabalho, como os tribunais regionais do trabalho, mas quem centraliza todos os dados da Justiça é o CNJ. Então, o CNJ tem um banco de dados que eu chamo de Observatório Nacional. Qualquer demanda, seja para criar cargos, seja para criar uma vara do trabalho, seja para criar funções comissionadas, qualquer que seja a ação que chega aqui no nosso Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós vamos à estatística para saber se aquela demanda é possível ser atendida segundo os dados deles. Qualquer demanda nossa que chega no CNJ, o CNJ apura em primeiro plano como está a estatística da Justiça do Trabalho. O CNJ expede a cada ano um relatório desse banco de dados, que é o conhecido Justiça em Números, que ali tem um diagnóstico completo de cada tribunal, de cada região, e é ali a fonte de toda a pesquisa. Então, eu consegui convencer os nossos colegas regionais de que, sem esses dados fidedignos, nós vamos perder muito. Nós vamos perder em importância, nós vamos deixar de ser reconhecidos pela sociedade, como deveríamos ser, e os tribunais assimilaram isso. Os desembargadores, principalmente, entenderam que precisam mesmo desses dados do ponto de vista real. Os juízes de primeiro grau estão se esmerando para melhorar a qualidade desses dados. E nós, ao final desse mandato, estou muito contente com a qualidade dos dados que estamos vendo agora em 31 de dezembro, que é a nossa última referência vai ser dados de 31 de dezembro. Então, uma outra questão que deriva disso aí foi um estímulo que dei aos presidentes de tribunais regionais para divulgar na sua página da internet a estatística de primeiro e de segundo grau. Por quê? O que eu disse para eles? E estão absolutamente interessados nisso também, aceitaram bem a ideia, é que nós precisamos mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo. Nós precisamos mostrar para a sociedade quantas sentenças eu proferi na minha vara do trabalho. Eu preciso mostrar para a sociedade, e este ano eu julguei tantos recursos, né?
e quais são qual é o nosso estoque, quantos nós resolvemos e quanto nós temos para resolver. A sociedade vai entender isso e vai compreender que o servidor da Justiça do Trabalho, que se identifica no ambiente social, vai reconhecer que se trata de um agente público da maior importância. Então, nós precisamos divulgar nosso trabalho. Não basta o Justiça em Números, que é muito importante, mas é preciso que se divulgue no local onde nós estamos trabalhando, divulgar o nosso trabalho. Então, eu fiquei muito animado com a campanha, fizemos a campanha deu muito certo, porque hoje o desembargador chega no seu gabinete e acessa o seu equipamento, o seu computador, e sabe quantos processos ele tem ali. Se alguém deixou de lançar um processo que ele devolveu ontem para julgar, ele percebe. Ele sabe que hoje ele não tem mais 20 processos, hoje ele tem 19 processos, se ele devolveu um ontem. Então, ele é um usuário e é um fiscal da regularidade dos dados. Isso é muito animador e estamos agora com esses dados e eu sou até muito grato a todos os magistrados e servidores que me ouviram, que me escutaram e que assimilaram e estão me ajudando a encerrar um período de correição muito feliz e muito produtivo. Essa campanha Lance Certo, que visou exatamente dar qualidade aos nossos dados estatísticos, se eu tivesse que indicar apenas um fato, eu indicaria esse. Essa campanha foi importante, eu tenho recebido manifestações de apoio e das mais diversas áreas e tenho os resultados nos meus relatórios. Né? Foi fundamental contar com os tribunais, os desembargadores, os servidores, mas foi fundamental contar com os técnicos que integraram essa equipe da campanha, essa equipe do e-gestão, para mas melhorar a performance desse sistema, porque sem eles nós não teríamos treinado o pessoal. Hoje, e posso dizer que os colegas, os corregedores regionais, foram os nossos, eu diria assim, agentes multiplicadores. Eles perceberam a necessidade, a importância desses dados e cobraram dos juízes de primeiro grau. Então, chegava no tribunal regional, depois da visita dessa campanha, voltava para fazer a correção, e ali eu via nas atas dos corregedores regionais a cobrança de melhoria na qualidade dos lançamentos. Então, os corregedores regionais foram os grandes agentes. Então, foi um envolvimento assim, todos nós, cada um de nós, um agente na busca da excelência dos dados. E não tinha como errar. E, de fato, foi um movimento extraordinário. É muito difícil fazer um balanço numa conversa que tende a ser curta. Mas posso dizer que, em primeiro lugar, foi conhecer de perto a Justiça do Trabalho, porque o Corregedor-Geral precisa conhecer de perto. E eu me esmerei, juro que me esmerei nessa tarefa. E fui muito prestigiado nas minhas ações. Houve um envolvimento muito grande, uma aproximação muito grande. O balanço que eu faço é, em primeiro lugar, do aprendizado que tive. Aprendi muito nessas viagens, nessas visitas, conheci melhor por dentro a Justiça do Trabalho. Sei que ainda
Preciso conhecer mais, certamente, tem muito a aprender ainda, mas me vejo hoje um juiz do trabalho melhor do que comecei, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Conhecer a Justiça do Trabalho como um grupo muito grande de pessoas, magistrados e servidores, sem aquelas dificuldades que se poderia ter num grupo grande, como desvio de conduta, né? Não encontrei nada significativo, nada que pudesse, de certo modo, assim, manchar a boa imagem da Justiça do Trabalho. Vi todos juízes, servidores, pessoas honradas, pessoas envolvidas, orgulhosas de ser da Justiça do Trabalho. E isso, para mim, é a nota melhor, né? Faço um balanço também, justamente nessa qualidade da nossa estatística. Em final de março, ou início de abril, entregarei um relatório das atividades e ali estamos trabalhando no relatório ainda. E ali vou mostrar o quanto evoluiu. Os nossos dados em matéria de qualidade. Por exemplo, tem tribunal que tinha uma produtividade de 60%. Quer dizer, esse tribunal que tinha uma produtividade de 60%, ele estava com um congestionamento extraordinariamente grande. Isso em anos anteriores. Em 2014, quando eu estive lá, nós conversamos muito sobre isso. E já no final de 2014, esse tribunal fechou com uns 80% de produtividade. No dia 31 de dezembro, esse tribunal vai apresentar uma produtividade de 102%. Quer dizer, essa não é a média, porque a média anterior não era de 60% de produtividade. Nem a média de 31 de dezembro é 102%. Mas esse é um episódio que bem retrata a evolução, fruto de um trabalho que nós fizemos, de muita conversa, de muita ação, né, oferecendo soluções e o engajamento deles. Posso dizer que todo o resultado que nós vamos apresentar no relatório, comparado à situação de 2014, melhorou. Se indaga mais em razão da ação do Corregedor-Geral, não foi em razão da ação do Corregedor-Geral. Foi todo um clima que foi desenvolvido, foi todo um andamento dos fatos, né? O treinamento dos servidores, o envolvimento dos magistrados, quer dizer, uma ação conjunta. É aquilo que eu volto a dizer, foi a formação de um elo que nos uniu, né? Esse elo está fechado mesmo. Então, as dificuldades estão vindo para cá. Eu não vou ao tribunal, mas o tribunal vem aqui. E eu acho que esse caminho não tem volta. A Justiça do Trabalho está trabalhando com muito afinco no processo eletrônico. E no processo eletrônico, não tem dúvida. Praticamente todos os tribunais estão com todas as suas varas do trabalho trabalhando no PJE. Significa que daqui a pouco todos os tribunais regionais estão integralmente com seus processos em PJE. E não tem jeito, ou é eletrônico ou não é eletrônico, inclusive a leitura da estatística. Então, isso não se deve ao Corregedor-Geral, se deve ao novo tempo. E eu tive a felicidade de exercer o cargo de Corregedor-Geral justamente no momento em que todos estão se dedicando, se esmerando para ingressar nesse novo tempo. Então, eu
dei uma parcela de contribuição, né? Espero ter deixado realmente uma contribuição, um estímulo, para que esse caminho seja trilhado com muita facilidade. Acho que vai ser, porque esse é o sentimento de todos nós, de toda a Justiça do Trabalho.